Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar a nossa aula, vamos relembrar aqueles cuidados bem importantes? Então, nunca esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão, passar álcool em gel quando necessário, higienizar os seus materiais antes do uso e usar máscara sempre que precisar sair de casa. Agora, vamos separar os materiais que iremos usar na nossa aula? Hoje iremos usar o caderno, o lápis de escrever, a borracha e também eu vou pedir para vocês separarem 6 pedacinhos de papel para que a gente possa fazer um registro. Combinado? Eu vou dar um tempo para você separar esses materiais. Com os materiais separados, vamos ao nosso primeiro registro. Coloque no seu caderno a data de hoje, aula 9 de língua portuguesa. Lembrando aquele combinado, sempre que aparecer esse caderno, você precisará registrar, ok? Um tempinho para vocês registrarem. Antes de começar o assunto de hoje, vamos relembrar o que vocês viram na sequência anterior? Então, vocês conheceram o livro Vice-Versa ao Contrário, com o conto O Patinho Bonito. Depois, vocês viram os sinais de pontuação, o ponto de interrogação usado em pergunta, o ponto final usados em frases negativas e afirmativas e também o uso de exclamação nas frases que demonstram o nosso sentimento, né, as nossas emoções. Vocês também leram e analisaram palavras com NH, LH e CH. Também conheceram um pouquinho sobre o conto e a sua estrutura, com a introdução, a complicação, o clímax e o desfecho. Lembrando que ele é feito para divertir o leitor. E também conheceram as palavras que são antônimas, ou seja, uma o contrário da outra. Na aula de hoje, nós temos uma caixa. O que será que tem dentro dessa caixa que está cheia de pontos de interrogação? Nossa, aqui tem um envelope. O que será que está escrito dentro dele? Vamos abrir. Para abrir a caixa e descobrir o tema da aula, você precisará decifrar a adivinha. Adivinha? Vamos ver na tela
Qual será essa adivinha para podermos abrir a caixa? Olhem lá. Ando sempre molhadinho. Fora da água ninguém me deixe. Faço bolhas ao respirar. Crianças, eu sou o... O que será que está dentro da caixa? Que sempre está molhadinho, que não pode ficar fora da água e que faz bolhas ao respirar. Eu vou dar um tempo para que você registre no seu caderno a sua hipótese. O que você acha que tem dentro da caixa? Vou dar mais uma dica. A resposta para essa adivinha rima com a palavra deixe. Tempo para vocês registrarem. Então, descobriram o que está dentro da caixa? Vamos abrir? Um peixe. Quem será que descobriu que era um peixe? Se você não escreveu peixe no seu caderno, não tem problema. Era a sua hipótese. Pode deixar o seu registro, ok? Agora que já descobrimos a resposta da adivinha, eu vou pedir para vocês pegarem lá aquela primeira folhinha de papel que eu vou ditar algumas palavras e um sinal de pontuação para vocês registrarem. Então, vocês vão fazendo junto comigo, com calma, e depois eu vou dar um tempinho para vocês corrigirem, ok? Então, no primeiro papelzinho, vocês vão fazer o ponto de interrogação. Vocês lembram que estudaram lá com a professora Márcia e a gente já relembrou hoje. Coloquem lá o ponto de interrogação no primeiro papel. No segundo papel, vocês vão escrever a palavra bebem. Bebem. Bebem é uma palavra que tem 2 sílabas, ok? Bebem no segundo papel. No terceiro papel, uma palavra muito fácil. Mar. Vamos escrever mar, que também é uma palavra que só tem uma sílaba. No quarto papel, vocês vão escrever água. Água. Lembrando que a primeira letra da palavra água, a letra A, tem um acento agudo. Agora, no quinto papel, vocês vão escrever a palavra peixes. Peixes. Nós vimos agora há pouco a palavra peixe, agora vocês vão escrever peixes. E por último, a palavra do. Do, que também só tem uma sílaba. Vocês conseguiram anotar todas as palavras? E o ponto de interrogação? Então vamos relembrar. Ponto de interrogação, bebem, mar, água, peixes e do. Eu vou deixar aqui um tempinho para vocês corrigirem todas essas palavras que eu ditei. Combinado?
Organizaram a correção? Agora, eu vou pedir para vocês organizarem todas essas palavras para formar o título do texto. Mas antes, eu tenho uma dica importante. Vocês conhecem essas letras que está aí na tela? É a letra minúscula, né? Então, vamos ver aqui o que será que essas letras podem nos dar de dicas para a gente formar o título do nosso texto. Todas as palavras aqui, que estão uma embaixo da outra, estão escritas a mesma coisa. O ponto de interrogação, bebem, mar, água, peixes e do. Vocês lembram que todas as frases que nós escrevemos começam com letra maiúscula? Então, para organizar as nossas frases e formar o título do nosso texto, nós temos uma dica bem importante. A única palavra que está em minúsculo que tem a letra maiúscula é peixes. Então, é com a palavra peixes que eu vou começar a escrever o título do nosso texto. Outra coisa bem importante é que o ponto de interrogação vem no final da frase. Então, agora é com vocês. Organizem as outras palavras e tentem formar o título do nosso texto. Um tempinho para vocês. Conseguiram, crianças, descobrir o título do nosso texto? Vocês conseguem me ajudar aí de casa? Vamos ver o que vocês podem ou não têm pensado. Peixes do mar. Sim, existem peixes no mar. Então faz sentido. Mas sobrou a palavra bebem e a palavra água. Bebem água também é uma frase que faz sentido, mas eu preciso juntar todas as palavras. Peixes bebem água do mar. Vamos ver se essa frase ficou com sentido? Peixes bebem água do mar. Agora fez sentido. Vamos fazer o mesmo com a letra minúscula? Sabemos que começa com peixes, bebem, água do mar. Vamos conferir? Peixes bebem água do mar. E a interrogação no final. Novamente. Peixes bebem água do mar? Essa pergunta é muito interessante, hein? O que você acha? Será que os peixes bebem água do mar? Agora, anotem lá no seu caderno. O que você acha? Será que os peixes bebem água do mar? Um tempinho para vocês.
Vamos descobrir se os peixes bebem ou não água do mar? Eu trouxe para vocês um texto. Vamos ler? Dúvidas animais, 27 de janeiro de 2021. Dúvida animal: peixes bebem água do mar? Toda semana, o biólogo Guilherme Domicheli responde dúvidas enviadas pelos nossos leitores. Por Guilherme Domicheli. Sim, eles bebem água. Os peixes que vivem nos oceanos têm pouca quantidade de sal no sangue, por isso bebem água do mar. O excesso ingerido vai embora no xixi. Outros animais marinhos, como golfinhos e baleias, nunca bebem água do oceano, mas acabam ingerindo um pouco durante a alimentação, mesmo sem querer. Como bebem menos água, os rins deles são menores do que os nossos e a urina é concentrada, ou seja, com mais sais minerais e menos líquidos. Já outros bichos conseguem eliminar o sal absorvido de maneira diferente. As aves marinhas, espécies que sobrevoam o mar, por exemplo, têm uma glândula próxima do nariz, que elimina o excesso de sal, enquanto as tartarugas marinhas têm uma glândula parecida localizada no canto dos olhos. Por isso, temos a impressão de que essas tartarugas ficam chorando quando estão fora da água, mas essas lágrimas são os excessos de sal sendo eliminados do organismo. Pergunta enviada pelo leitor Raul C. E agora, vocês descobriram? Peixes bebem água do mar? Vamos ver lá no primeiro parágrafo? Sim, eles bebem água. Os peixes que vivem no oceano têm pouca quantidade de sal no sangue, por isso bebem água do mar. Então a resposta é sim. Se você colocou que não lá no seu caderno, também não tem problema. Nós novamente levantamos hipóteses, palpite sobre aquilo que a gente acha. E onde será que eu tirei esse texto? Será que foi de um livro? De um rádio? De um jornal? Da TV? Ou de um site? Vamos conhecer agora? Eu tirei este texto do jornal Joca. Ele é um jornal feito para adolescentes e crianças. Este texto está na seção Ciência e Tecnologia, na coluna Dúvida Animal. E sempre traz com ela uma imagem. Olha a imagem agora. Um polvo tomando alguma coisa lá dentro do mar. Vamos conhecer agora como é essa página? Vejam agora em vídeo como é ela lá na internet. Então observem lá o nome do jornal, a imagem que a gente já viu no slide, os parágrafos, né? Esse texto é composto por 4 parágrafos. E lá no finalzinho, o leitor que enviou essa pergunta, que foi o Raul. Então, agora que já conhecemos o texto, vamos conhecer um pouquinho sobre o autor? O nome do autor é o Guilherme Domicheli. Ele é um biólogo e ele tem experiência na área de zoologia. Então, ele estuda muito sobre os animais. Ele é o autor de livros infantis. Ele também apresenta programas infantil na televisão e programas de rádio. E também escreve para revistas. Mas eu fiquei curiosa. Se ele é o autor de livros infantis, quais livros será que ele escreveu? Olhem lá. O Mistério na Floresta Amazônica, Criaturas Noturnas, O Resgate da Tartaruga e A Girafa Tem Torcicolo. Fiquei muito curiosa em conhecer essas histórias do Guilherme. Agora, vamos pensar um pouquinho no nosso texto? Vamos jogar? Vocês conhecem o jogo Batalha Naval? Neste jogo, o adversário precisa encontrar o navio ou barco do seu oponente. E antes de começar esse jogo,
eu vou pedir para vocês fazerem uma tabelinha no caderno. Deste jeito, coloquem o número 3 e construam a tabela. Um tempinho para vocês registrarem. Agora que você já fez a sua anotação no caderno, vamos às atividades? Então eu vou sortear uma coordenada e vou apresentar uma frase para vocês. Vocês vão verificar se essa frase está correta ou errada. Se a frase estiver correta, na coordenada que eu sorteei, vocês vão desenhar um barco. Se a frase estiver errada, vocês vão desenhar a água. Mas fiquem tranquilos, que a gente vai fazer tudo com calma e juntos, ok? Vamos ao primeiro sorteio? Primeira coordenada sorteada, 1B. Então, nesta coordenada aqui, vocês vão desenhar barco ou água. Vamos ler a frase para ver se ela está correta ou não? Primeira frase. Os peixes que vivem nos oceanos têm pouca quantidade de sal no sangue. Então, essa frase está correta ou não? Tempo para vocês lerem novamente a frase e registrarem lá na coordenada 1B. Então, anotaram no caderno de vocês? Os peixes que vivem nos oceanos têm pouca quantidade de sal no sangue? Vamos conferir? Verdadeiro! Então, na coordenada 1B, nós precisamos desenhar um barco. Correto? Vamos para o próximo sorteio? Coordenada 2C. Vamos para a próxima pergunta? Lembrando, se a resposta estiver correta, desenhe um barco.
Se a resposta estiver errada, tem que desenhar a água. Golfinhos e baleias não bebem água do oceano. Vocês lembram lá no texto o que estava escrito sobre os golfinhos e a baleia? Tempo para vocês pensarem e registrarem lá na coordenada 2C. Então, vocês lembram que lá no texto estava escrito que os golfinhos e as baleias só bebem água do oceano sem querer? Então, eles não bebem. Então, lá na coordenada 2C, é preciso desenhar o barco. Ok? Vamos para o próximo sorteio? Vou pegar a cor laranja agora. Coordenada 2A. Bem aqui. Vamos ver qual é a próxima frase? As aves marinhas eliminam excesso de sal por lágrimas. Vocês lembram lá do texto como que as aves marinhas eliminavam o excesso de sal? Tempo para vocês registrarem no caderno o barco, se a frase estiver correta, ou a água, se a frase estiver errada. Então, vocês lembram como as aves marinhas eliminam o excesso de sal? Não é por lágrimas. Então, nós vamos registrar lá na coordenada 2A a água. Vamos retomar lá do texto para ver como que as aves marinhas eliminam o excesso de sal? As aves marinhas, espécies que sobrevoam o mar, por exemplo, têm uma glândula próxima ao nariz que elimina o excesso de sal. Então, as aves não eliminam o excesso de sal por lágrimas, mas sim por uma glândula próxima ao
nariz. Vamos para o próximo sorteio? Coordenada 1A. Então, agora, na coordenada 1A, que vocês vão fazer o registro ou do barco ou da água. Vamos para a próxima frase? As lágrimas das tartarugas são os excessos de sal sendo eliminados do organismo. E agora, será que são as tartarugas que eliminam o excesso de sal por lágrimas? Tempo para vocês fazerem o registro. Então, vocês lembram? Sim, as tartarugas eliminam o excesso de sal por lágrimas. Então, a resposta do 1A é verdadeira. Marco. Vamos para o próximo sorteio? Vou pegar o azul. 1C. Coordenada 1C. O registro será feito aqui agora. Vamos para a frase? Baleias e golfinhos bebem a água do mar porque precisam. Baleias e golfinhos bebem água do mar porque precisam. Essa afirmativa está correta ou errada? Se tiver certa, vocês vão desenhar no 1C o barco, se não, a água. Tempo para vocês pensarem. Então, vocês lembram que baleias e golfinhos não precisam beber água do mar porque precisam. Essa frase não está correta. Vamos retomar lá no texto? Outros animais marinhos, como golfinhos e baleias, nunca bebem água do oceano, mas acabam ingerindo um pouco durante a alimentação, mesmo sem querer. Então, a água que eles tomam é sem querer. Então, na coordenada 1C é
água. Estava errado. Última coordenada que falta, 2B. Vamos para a frase? Tartarugas marinhas têm uma glândula no canto dos olhos para eliminar os excessos de sal. Então, vocês lembram quem tem essa glândula no canto dos olhos? Eu vou dar um tempo para que vocês leiam novamente e registrem na coordenada 2B. Então, conseguiram lembrar? Que sim, as tartarugas têm as glândulas próximas aos olhos e as aves eram próximas ao nariz. Então, na coordenada 2B, nós temos o barco. Eu vou deixar um tempo para que vocês possam corrigir o quadro de vocês, se for necessário. Fizeram as correções, as anotações necessárias? Muito bem! Agora, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Lá no nosso texto, tem alguns termos que a gente não conhece muito bem, que não usa no nosso dia a dia. Vocês sabem o que são sais minerais? Olhem lá. Sais minerais são substâncias que têm função reguladora em nosso organismo. São fundamentais para a formação de ossos, dentes e das células vermelhas do sangue. E tem outras funções também. Há vários tipos de sais minerais, como, por exemplo, o flúor. Você sabia que a pasta de dente que você usa tem flúor e ele ajuda a cuidar dos nossos dentes? Então, todas as aulas nós vamos montar neste quadro as curiosidades que nós fomos aprendendo, ok? E agora é a vez de vocês. Lá no nosso texto, bem no comecinho,
tinha a seguinte explicação. Toda semana, o biólogo Guilherme Domicheli responde dúvidas enviadas pelos nossos leitores. Então, olha que interessante. A coluna do texto que a gente leu, ela responde dúvidas que os leitores do Jornal Joca mandam para eles. A pergunta que a gente leu sobre os peixes beberem água do mar foi enviada pelo leitor Raul. E você? Que pergunta você faria para um biólogo? O que você perguntaria sobre a vida de animais, de plantas, que ele poderia responder? Então agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam registrar que pergunta vocês fariam ao biólogo. Eu fiquei bem curiosa em saber qual pergunta você faria para o biólogo. Mas a nossa aula está chegando ao fim. Foi ótimo estar com vocês. Um beijo e até mais!